Foi uma escolha. O Fluminense ontem jogou com o time titular e venceu o Cruzeiro. Nós escolhemos ir hoje com o time reserva e perdemos para o Atlético Paranaense. Repito, não foi uma má partida do Internacional. Os reservas desempenharam um bom futebol. Os reservas desempenharam um bom futebol. Vamos lá, gurizada. Vamos para o recorte do meu comentário do jogo do Internacional? Então vamos, mas antes eu quero saber de ti o seguinte. Tu tá tomando multa de trânsito? Eu dependo de dirigir, tu também depende de dirigir. Quantos pontos tem na tua carteira? Será que tu não tá para perder carteira? Será que tem ponto expirando ou tu tá perdendo carteira? Imagina tu ter a carteira suspensa. Imagina. Hein? Como é que tu vai fazer? Tua vida pessoal e profissional vai virar um inferno. Calma. Tu vai falar com a SOS Multas agora. Nesse WhatsApp que tá aqui na tela. Fala com eles agora. Sabe por quê? Porque eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão avaliar, vão te dizer o que está acontecendo e qual é o caminho que tu tem para seguir. Vão resolver para ti. SOS Multas nesse WhatsApp que está aqui, tá bom? Chama eles. Vamos para o meu comentário. Comentar a derrota do Inter com circunstâncias bem interessantes para a gente analisar. De uma partida em que o Inter não foi mal. O Inter não foi mal na partida. Não foi um jogo assim que a gente possa dizer o Atlético esteve em cima do Inter, buscando a vitória, acumulando chegadas na área, acumulando chances. Não, teve a sua chance sim, o Inter também teve. O Inter fez uma partida bem razoável contra o Atlético. Houve a escolha por parte do técnico Eduardo Cudê, e certamente essa escolha se deu com a anuência da direção. A escolha pela utilização de um time reserva para começar a partida de hoje, e muitos titulares, 5 titulares, entraram depois no decorrer do jogo. O Internacional, no primeiro tempo, teve predomínio territorial. O meio-campo foi do Inter, e olha que o meio-campo era de jogadores, muitos deles contestados. O meio-campo do Inter era Gabriel, Matheus Dias, Depena e Bruno Henrique. 3 destes contestados. E estes jogadores, até porque todos eles têm característica de marcação, fizeram com que o Internacional não tivesse nenhum tipo de prejuízo no setor. O Inter controlou bem o meio-campo. O Inter teve a bola. O Inter circulou a bola na frente. O Inter reteve a bola na frente. O Inter teve bastante volume no primeiro tempo. O Atlético Paranaense talvez tenha tido na primeira etapa as chegadas mais fortes. Mas o Inter teve a bola. Foi bom o primeiro tempo. O 1-1 do primeiro tempo foi altamente aceitável e justo pelo que as equipes apresentavam. Eu também tenho que colocar para vocês que o Atlético Paranaense teve um infortúnio no começo do jogo que certamente lhe tirou qualidade. O Madison e o Vitor Roque, com 15 minutos de jogo, já tinham sido substituídos por problemas. Né? Mas o Inter estava com o time reserva. Então, se alguém tem que dar desculpa aqui, é o Inter, que estava com o time reserva, e o Atlético Paranaense com o time titular. No segundo tempo, muda um pouco a conotação do jogo, porque o Atlético, obviamente, precisava vencer o jogo, avança as linhas e passa a ter um predomínio maior. Mas nada de muito significativo. E o Inter passou a ter mais espaços para jogar. E chegou. Teve chutes importantes, teve chegadas importantes, teve um cabeceio a queima-roupa do Luiz Adriano na entrada da pequena área. O Inter teve chances de gol o jogo todo, e o Atlético Paranaense também. Né? O mais justo para a partida teria sido o empate. E aí tu vai me perguntar, e aí, Baldasso? O Inter botou o time reserva e perdeu. Mas os titulares entraram no segundo tempo e a derrota veio no segundo tempo com vários titulares em campo. Mas é diferente, né? É diferente começar com a equipe formatada com alguns titulares para construir alguma coisa do que eles entrarem numa segunda etapa com o jogo em andamento, já com as suas circunstâncias, já com os seus movimentos. É um pouco diferente. O cara entra frio do banco de reservas. Claro que eu fico pensando que se tivesse usado mais titulares para começar o jogo, poderia ter vencido o jogo. Se com o time reserva nós tivemos a possibilidade de vencer, é óbvio que eu tenho que colocar dentro do meu contexto de análise um lamento de que era um jogo que a gente, pelo menos, poderia não ter perdido. Perdemos o jogo na tabela de classificação. Isso é bem ruim, nos mantém com alguma proximidade do Z4, né? São 5 pontos, não estamos tranquilos, a pedra no sapato continua. Lembra que a gente queria, nos jogos contra o São Paulo e Atlético Paranaense, tirar essa pedra do sapato para ir tranquilo para a Libertadores da América? Não, a pedra do sapato continua. Foi uma escolha. O Fluminense ontem jogou com o time titular e venceu o Cruzeiro. Nós escolhemos ir hoje com o time reserva e perdemos para o Atlético Paranaense. Repito, não foi uma má partida do Internacional. Os reservas desempenharam um bom futebol. Eu quero fazer algumas análises individuais sobre o jogo de hoje. Eu já fiz alguma coisa aqui falando do Depena, do Matheus Dias, do Gabriel e do Bruno Henrique, os 4 homens de meio campo. Os 4 foram bem. O Depena hoje fez a sua melhor partida do ano, e não é só pelo golaço que fez.
Não é só pelo golaço que fez. O Depena fez a sua melhor partida de 2023 hoje. Foi um dos melhores jogadores do Internacional no movimento de jogo, na chegada, e também pelos chutes a gol. 2 chutaços a gol, num deles fez um golaço e no outro, por muito pouco, não faz também. Então, individualmente, hoje, esses jogadores foram melhores do que a gente imaginava que eles pudessem ser, especialmente o Depena, e a gente tem que ser justo, né? Defensivamente, o Igor Gomes e o Nico Hernandes, que começaram a partida, estavam um pouco atrapalhados, até parecia um pouco de falta de entrosamento, né? O Nico Hernandes anda afoito, e ele é notícia neste momento no mundo inteiro, porque foi numa chegada dele que o milionário Vitor Roque se machucou. Foi numa chegada afoita, não maldosa, mas afoita do Nico Hernandes, que o Vitor Roque, que vale 400 milhões de reais ao Barcelona, se machucou. Isso virou notícia no mundo inteiro, estão dizendo que ele foi desleal. Não, desleal não foi. Não foi desleal, foi afoito. Né? Imprevidente, mas não foi desleal. Eu acho que os nossos laterais hoje foram bem. Nós começamos o jogo com o Bustos e o Dalbert. O Dalbert, muito bom jogador, tá? Temos um bom reserva para o René. O Dalbert foi bem defensivamente e ofensivamente contribuiu também. E o Bustos hoje até na marcação esteve bem. O Atlético não teve grandes participações pelos lados do campo na partida de hoje, não. Por conta da boa atuação dos nossos laterais. Ofensivamente, nós começamos jogando com 2 centroavantes, com o Luca e o Luiz Adriano. O Luiz Adriano inexistiu o jogo todo, até aquela cabeçada queima-roupa que quase foi gol do Inter. No mais, não fez nada o jogo inteiro. O Luca não. O Luca foi muito bem. O Luca foi muito bem. O Luca é um bom centroavante, cara. Centroavante que sai para os lados do campo. O gol do Internacional vem do pivô do Luca, inteligente, que viu que o Depena tinha uma melhor condição do lado dele na entrada da grande área. Muito bem o Luca. O Luca vai dar coisa boa ainda no futebol. Tem que ter mais chances no Internacional. Ele tem que ter mais chances do que o Luiz Adriano. Tem que ter mais chances que o Luiz Adriano. Perdemos o jogo da Libertadores da América. O melhor jogador do Inter na partida. Perdemos o jogo no Campeonato Brasileiro e agora tudo é Libertadores da América. A única individualidade que eu não citei ainda foi do melhor jogador do Inter em campo, que foi o Rocher. Nós temos um goleiro fabuloso. Ele não tem culpa nos gols tomados, e não fosse ele, a coisa poderia ter sido pior. Nós temos um puta de um goleiro maravilhoso. Titulares entraram, ninguém se machucou, tá todo mundo inteiro, e agora nós temos 6 dias de preparação para o confronto contra o Fluminense. 6 dias. De uma recuperação do desgaste do grupo, daqueles que jogaram e dos titulares que entraram no segundo tempo, estarão todos renovados. Teremos o agregar de Vitão e Johnny, que ficaram em Porto Alegre, preservados porque voltam de lesão, e teremos provavelmente o Hugo Malo na lateral direita e não o Bustos, porque o Bustos jogou hoje. O Cudê está escolhendo o Hugo Malo para ser o lateral direito, porque ele marca melhor e porque o lado esquerdo ofensivo do Fluminense tem nada mais, nada menos do que Marcelo e Queno, 2 maravilhosos jogadores. A partir de agora, gurizada, nós não temos Campeonato Brasileiro para pensar. Nós só temos o Fluminense para pensar. Nós temos 6 dias, estamos distantes há 6 dias de um dos jogos mais importantes dos últimos anos do Internacional. Nós vamos enfrentar o Fluminense no Maracanã, com todo o nosso time titular, com todo mundo bem, com todo mundo inteiro, sem ritmo de jogo. Quer dizer, não sei. O que determina o ritmo de jogo? Nós entraremos em campo contra o Fluminense com o time titular não tendo jogado junto há 25 dias. A última vez que o time titular do Inter esteve em campo foi contra o Goiás no dia 2 de setembro. Voltam os titulares a campo, todos juntos, no dia 27 de setembro. São 25 dias sem utilizar o time titular. 25 dias sem utilizar o time titular. Que tipo de reflexo isso vai ter no jogo? Saberemos. Mas o Inter fez uma escolha. O Inter escolheu não correr maiores riscos hoje, botando os titulares só numa condição mais tranquila de segundo tempo, não tendo o desgaste de uma partida inteira, né? Saberemos na sequência o que isso significou. O fato é que o Inter perde uma partida do Brasileiro e se complica um pouco na tabela de classificação. Senhoras e senhores, agora tudo, absolutamente tudo é Libertadores da América. A tão sonhada Libertadores agora está na nossa visão, está no nosso caminho, e é sobre ela que nós falaremos a partir de agora nessa repercussão.